Vamos te dar carinho, vamos te dar amor. Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor. A cidade está o dia todo fazendo com que você sinta-se muito melhor na sua casa. É dessa forma que todos iremos combater a proliferação do novo coronavírus. A nossa programação é feita sob medida. Músicas de qualidade, locutores amigos, informação de primeira. Anunciamos as melhores empresas. Pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Fique em casa, mas fique na Cidade FM. Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor. Fique em casa, mas fique na Cidade FM 94.5. Eleições 2020 é aqui na Cidade FM. Oferecimento. Você que preza pela segurança de sua família, venha para a Pneuara. A Pneuara é revendedora autorizada Michelin em Araxá, Uberaba e Uberlândia. Na Pneuara você encontra a linha completa de pneus de veículos para passeio e caminhonete. Pneuara Michelin, confiança, seriedade e atendimento personalizado. Pneuara Solução em Pneus, em Araxá, na Avenida Wilson Borges 485. Vai construir? Vai de Total Pré-Moldados. A Total Pré-Moldados tem a mais completa fábrica de pré-moldados de Araxá e região. Venha conferir. Fabricamos blocos estrutural e vedação, laje para forro e piso, piso intertravante, peças especiais. Vai construir? O nome certo é Total Pré-Moldados. Rua Imbiara 125, Distrito Industrial. Total Pré-Moldados. Qualidade total em sua obra. Madeireira Paranaíba. Portas, tábuas, compensados, forros, assoalhos, portais, telhas, alisares e muito mais. A Madeireira Paranaíba parcela suas compras em até 6 vezes no cartão de crédito. Tá esperando o quê? Com a Madeireira Paranaíba, sua obra não para. Além dos melhores preços, você ainda pode parcelar suas compras em até 6 vezes no cartão. Aproveite! Madeireira Paranaíba, Avenida Danilo Cunha 610, 3662-3365. Sapato. Se você não gostou, é fácil de trocar. Agora, candidato, só depois de 4 anos. O voto é uma das melhores conquistas da democracia. É um direito seu e você não pode desperdiçar. Não venda, não troque e não negocie. Seu voto tem consequências e faz toda a diferença para o seu futuro e de toda a sua comunidade. Seja responsável e vote consciente. Apoio Hipercalçados, a escolha certa para seu caminho. Olegário Maciel, no centro de Araxá. Eleições 2020 é aqui na Cidade FM. A vontade das urnas, a verdade dos fatos. Cobertura total. Voto a voto. 94.5. Cidade. Bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Eu e Diogo Meira iremos conduzir mais uma entrevista com os candidatos a prefeitos de Araxá nas eleições de 2020. As entrevistas terão duração de 1 hora cada e desde já agradecemos aos ouvintes, internautas e convidados que contribuíram na elaboração dos questionamentos a serem feitos para os candidatos. A Rádio Cidade acredita ser o momento em que os candidatos poderão falar diretamente com os cidadãos araxaenses e mostrar quem são e um pouco mais sobre seus planos de governo. Destaca-se que a emissora se compromete a cumprir todas as exigências sanitárias do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 do município de Araxá, para que as entrevistas ocorram de maneira segura. Lembrando que o candidato foi acordado que apenas o candidato ficaria sem máscara, mas, no entanto, ele está mais isolado. A posição do candidato ficar sem máscara para que ele possa olhar diretamente aí no olho dos cidadãos araxaenses, né? Por isso esse acordo de apenas o candidato permanecer dentro do estúdio sem máscara. Mas aonde o candidato está sentado, os microfones, tudo passou por um processo de higienização antes que ele pudesse sentar e a gente começar a entrevista.
Agradecendo, Eveline, a Madeireira Paranaíba, Pneuara, Total Premoldados, Wellington Neves, Corretora de Imóveis, Hipercalçados, que são os parceiros da Ratidade nessas eleições 2020. Vale lembrar que a ordem dos candidatos na série de entrevistas foi definida previamente por sorteio, acordado pelos representantes oficiais de cada chapa, né? E foi definida esta ordem. Dia 13 de outubro, Sérgio Chair, da coligação Araxá Merece Mais. No dia 14, Ana Paula Machado, da coligação Abrace Araxá. No dia 15 de outubro, Lídia Jordão, da coligação Mais pelas Pessoas, Mais por Araxá. No dia 16 de outubro, o professor Jales, do Partido dos Trabalhadores, que se lança numa chapa pura sem coligações. Hoje, dia 19, vamos receber Emílio Neumann, do Partido Novo, que também se lança numa chapa pura sem coligações. E no dia 20 de outubro, vamos receber Robson Magela, da coligação Nova Araxá. E a partir de agora, começamos com o candidato Emílio Neumann, do Partido Novo. Emílio, bom dia. Começo cumprimentando, agradecendo a presença do Emílio nos nossos estúdios. Um prazer tê-lo aqui com a gente, Emílio. Bom dia, Eveline, bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Para mim é um prazer muito grande estar de volta aqui. Várias vezes eu vim aqui, mas dessa vez um pouquinho diferente, né? E o que eu gostaria de agradecer sensivelmente é o fato de nós termos 1 hora. Sabe por quê? Porque o Partido Novo, por ser novo, ele só tem 19 segundos. Muitos estão me questionando por que eu estou aparecendo pouco na televisão para dizer. Não é que eu estou aparecendo pouco, é que me deram pouco tempo. Na televisão nós só temos 19 segundos. Então, nós não temos coligação, então por isso que nosso tempo é muito reduzido. Então, quando eu tenho 1 hora, como eu vou ter aqui agora, eu fico muito agradecido. Muitíssimo obrigado, Eveline. Emílio, vou começar perguntando sobre a estrutura administrativa da prefeitura. Essa é uma pergunta que a gente tem feito para todos os candidatos, né? É uma pergunta extensa, mas a gente vai aos pouquinhos. Quantas secretarias o senhor pretende ter no seu governo? Se permanecem todas as secretarias, se acrescentam secretarias, e se algum cargo comissionado será cortado, e se haverá diminuição de salário desse cargo comissionado. E incluo até se algum privilégio de algum cargo comissionado pode ser também cortado. É uma pergunta bem ampla. Vamos lá. Quantidade de secretarias serão as necessárias. Nós não teremos secretaria só para acomodar acordos, como a gente está vendo e assistindo isso, entendeu? Nós teremos a quantidade que seja necessária. Algumas serão fundidas, entendeu? Outras serão acrescentadas, certo? E nós faremos esse estudo, obviamente, em conjunto, para ver o que Araxá precisa de ter realmente uma secretaria para se acomodar e ser as necessidades das nossas secretarias, certo? Então, se eu falar, seria muito difícil para mim dizer, não, nós vamos ser 15, 10, 11, 12, serão as necessárias. Cargos comissionados. Cargos comissionados, nós achamos muito. Valores... Nós já achamos muito cargos comissionados. Achamos esse número bastante extenso, beirando 300. São 280 e tantos, um negócio assim. Entendeu? Nós achamos muito. Teremos também que diminuir pelo menos 50%. Entendeu? E ainda dentro dessa mesma pergunta, qual que vai ser o papel do seu vice no seu governo? Essa pergunta foi boa. O Novo tem uma forma diferente de encarar isso. Quando o processo seletivo se instala para prefeito, certo? O prefeito é escolhido, como eu fui, certo? O Novo dá o privilégio do candidato a prefeito escolher o seu vice. Como nós não temos coligação, eu tenho a livre escolha do vice. E essa livre escolha terá que passar também pelo processo seletivo. Então, eu escolhi e convidei Marcos Amaral, sério, uma pessoa maravilhosa. Ele passou pelo processo seletivo e está apto e não será poste, como normalmente se vê nos últimos 20, 30, 40 anos em Araxá, aonde o vice é simplesmente usado para fins eleitoreiros durante a campanha e imediatamente após a campanha é posto de lado, como está sendo, entendeu? E realmente é assim que acontece, vira poste. Nós não, o vice trabalhará diuturnamente
E, obviamente, pela expertise, como no meu caso, o Marcos Amaral é muito ligado ao agro, porque ele vem do agro e tem uma relação muito grande com o pessoal do agro, obviamente ele estará mais afeto. Ele não será secretário, ele será vice. Entendeu? Ele estará mais afeto a algumas secretarias que a expertise dele o permita. Então, esteja certo que o vice trabalhará tanto quanto ou até mais que o prefeito. Agora, Emílio, bom dia, né? O Novo é visto muitas vezes como um partido de elite, né? Araxá tem uma população massificada muito forte. Né? Como que um partido, muitas vezes tido como de elite, como elitizado, pode representar os interesses de uma maioria menos favorecida, que é o que acontece na cidade? O Partido Novo não é elitizado. Ele é tido como elitizado, mas não é. Tanto que dentro dos nossos filiados tem muita gente simples, humilde, às vezes até, entendeu? Mas que comunga com os princípios do Novo. O que chama o pessoal a ser filiado ao Novo são os princípios éticos, morais, honestidade, sem conchavos, entendeu? Ficha limpa. Se você não for ficha limpa, você não é aceito no partido. Você não pode ser nem filiado ao partido se você não for ficha limpa. Então, essa é a forma. Então, a única forma dos outros partidos que não comungam com esse tipo de raciocínio e princípios, é a única forma de jogar pedra no Novo, é dizendo que ele é um partido de elite. Não é. Tanto é que nós temos nos nossos quadros muita gente que realmente comunga com as ideias, mas não quer dizer que seja elite. Emílio, o senhor não tem experiência administrativa no executivo, o que muitas vezes a população questiona a sua capacidade de governar. E ainda terá que administrar sobre um sistema de minoria na Câmara. Como trabalhar neste cenário totalmente sem apoio político local e ainda enfrentando uma inexperiência administrativa no executivo? Ninguém melhor para ser o exemplo dessa resposta sua do que o nosso governador Romeu Zema. É exatamente tudo isso que você falou. Ele não tinha experiência administrativa pública e sim privada. Ele não tem maioria na Assembleia. E ele está administrando Minas Gerais como ninguém o fez nas últimas décadas. Por quê? Pela experiência na iniciativa privada é que deu alicerce a ele. E são princípios básicos. Você não pode gastar mais do que recebe. E isso vale tanto na iniciativa privada quanto na pública. Então, há tempos atrás eu conversei com ele sobre isso. Eu perguntei, Romeu, qual que é a grande dificuldade que você está tendo? Nós sempre fomos da iniciativa privada e agora você é da pública. Qual que é a sua grande dificuldade? Ele falou, o tempo. Eu falei, como assim? Ele falou, mas porque na iniciativa privada, em questão de minutos, horas, dias, você resolve as coisas. Você emprega, você admite, você compra, você vende, você faz tudo da iniciativa privada com rapidez. Na iniciativa, na pública, não. É o tempo, você tem que obedecer leis. E leis foram feitas para serem obedecidas. Se você não concorda com aquela lei, trabalhe para mudá-la. Mas enquanto ela valer, você tem que obedecê-la. Então o Romeu obedece às leis e com isso o tempo fica maior. Eu falei, como resolver esse problema? Ele falou, com tecnologia. Você aplicando a tecnologia, você diminui esse tempo e obedece às leis. Entendeu? Então é a mesma coisa que nós faremos aqui em Araxá, certo? Nós vamos colocar uma cidade tecnológica para que realmente a experiência que nós temos na administração privada vale também, e mesmo isso, nós não tendo maioria na Câmara, nós não iremos comprar os vereadores para termos maioria. Nós vamos mostrar aos vereadores os projetos que o Executivo tem, que serão bons para Araxá, que serão bons para a população. Esse é o objetivo nosso, é fazer uma administração e uma gestão voltada para a população. Então, não ter maioria não me preocupa, e não ter tido nenhuma experiência na administração pública não é que não me preocupa, eu acho até muito bom, porque realmente não teria os vícios que muitos têm.
Maravilha. Agora, Emílio, você tem pautado aí nos seus programas de televisão, rádio e também na internet a sua ligação com o governador, né? Deixando claro que esta seria uma parceria que ajudaria Araxá a se desenvolver. Porém, o Romeu Zema está terminando mais um ano e nada de efetivo ele trouxe para a cidade. Lembrando que tivemos caso aí de um governador da região, Rondon Pacheco, da cidade de Uberlândia, e também um vice, que é da cidade de Patos de Minas, né, o Arlindo Porto, que eles colaboraram com a região de onde eles nasceram, fazendo com que ela tivesse aí o desenvolvimento bastante substancial, né? Infelizmente, não é o que a gente está vendo que o nosso governador está fazendo depois de eleito, né? Como que isso vai ser diferente agora? Desculpa contestá-lo. Romeu não fez nada, fez, e bastante. Uma das coisas que os princípios básicos da administração pública, as leis, é que o governo federal, ele não pode, por exemplo, mandar uma verba para o município. Ele tem que passar pelo Estado, para o Estado passar para o município. Então o governador também não pode fazer alguma coisa pelo município se o prefeito não quiser. E é o que nós estamos acontecendo. Tem quase 2 anos que o Romeu é governador e o nosso administrador municipal até hoje não achou uma hora para receber o governador na terra dele. O Romeu é de Araxá. Ele nunca foi recebido pelo prefeito. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. A política terminou lá atrás, no dia 1º de janeiro. Eu não estou dizendo que ele deveria ser a favor do Romeu. Ele não foi a favor do Romeu, mas o tempo passou, acabou a eleição, acabou. Vira a página. Ele não virou a página. E o Romeu vai bater na porta lá, de quê? De enxerido? Ele não achou tempo para recebê-lo. Mesmo assim, o Romeu fez. Porque se hoje nós temos a McCain aqui se implantando, que vai gerar 150 milhões de dólares de investimento, 1.500 empregos diretos e indiretos, deva-se ao Romeu. Porque ele realmente fez tudo para que pudéssemos fazer o acordo comercial com a McCain, que está se instalando dentro do município de Araxá. Só isso já é o coisa. E fora as outras coisas que, infelizmente, devido a ele não ser recebido, ele está trocando ideias comigo. Devido à minha intimidade, à minha liberdade, à minha amizade que eu tenho com ele, nós já temos várias coisas já pautadas para irem acontecendo lá na frente. Se eleito for, já tem muitas coisas já delineadas. Uma delas eu vou dizer, que é a antiga Camig, que hoje lá tem 190 mil metros quadrados. Aquela área será destinada ao município. E o que fazer naquela área, nós vamos receber. Nós, que eu estou dizendo, é população. Nós, que eu estou dizendo, é nós todos de Araxá. O que fazermos com aquela área? As coisas que já estão constituídas, já temos isso. Por exemplo, onde era o fórum, que hoje já tem instalações próprias, prontas e tal, aquela área será destinada à Polícia Civil, que hoje tem um pouquinho aqui, um puxadinho ali, um puxadinho lá, paga alguns aluguéis, etc. Nós vamos reunir toda a Polícia Civil no antigo fórum, que cabe perfeitamente, tudo lá, vai ser muito bom para a Polícia Civil. Isso já está delineado. Eu quis fazer isso antes de ser candidato. E o Araceli não me recebeu, porque bastava ele fazer um projeto para poder enviar à Codemig, a Codemig aprovaria no seu conselho e estaria passado. Ele não quis me receber, então o que eu posso fazer? Então eu tenho que esperar o dia 1º de janeiro, porque se eleito for, isso já está conversado. E tem muitas outras coisas também. Vou te dar mais um exemplo, rapidinho, na área de educação. Eu estive reunido com a Zulma, diretora do Polivalente, perguntei para ela, falei, qual que é a sua maior carência hoje na área estadual? Ela falou, nós não termos uma superintendência regional. Nós dependemos de Uberaba comanda 25 cidades, é muita cidade para resolver os muitos problemas, e a gente fica na fila. Então, se a gente tivesse uma regional aqui com 7, 8 cidades que gravitam em volta de Araxá, seria muito bom. Falei, põe no papel? Ela falou, põe. Ela colocou no papel, eu fiz 2 encadernamentos,
E já mais de um mês e meio que eu estive com o Romeu lá na cidade administrativa, eu entreguei a essa reivindicação, independentemente de ser eleito ou não, já entreguei essa reivindicação ao Romeu e já entreguei na Secretaria de Educação. Esse processo já está detonado, já está andando. Por isso, da minha liberdade que eu tenho com o Romeu e com a administração do governo, essa liberdade que eu tenho, esse relacionamento que eu tenho, nós não podemos perder. Você deu como exemplo correto, Rondon Pacheco, na época Uberlândia, etc, etc. Muito bem, essa oportunidade é a que nós precisamos agarrar. Nunca mais teremos, percentualmente falando, nunca mais teremos essa oportunidade de termos um governador do mesmo partido do prefeito trabalhando em prol do município de Araxá. Araxá já é um ponto fora da curva. Nós podemos ficar muito melhor se quisermos trabalhar junto com o Romeu, junto com a prefeitura, alargando de lado essas picuinhas, entendeu? Baixas da política antiga, que não resolvem mais nada. Hoje é o ganha-ganha. Por isso, o Romeu está pronto a ajudar, está pronto a colaborar, está pronto a fazer o que for necessário dentro da ética, da moral, dos princípios do Partido Novo. Emílio, eu vou até pular algumas agora, só para pegar um gancho, porque uma das perguntas dos nossos convidados é exatamente da Zuma. E você acabou de responder aquela pergunta sobre a superintendência. Sim. Mas junto agora, eu, Eveline, te pergunto, como seria... Muito obrigada, Zuma, pela participação com a gente, mas o próprio candidato já respondeu. E como seria a escolha das diretoras das escolas? É o mesmo princípio que a gente tem que fazer, entendeu? Político nenhum indica diretora nenhuma. Tem que ser por eleição, tem que ser por competência. E isso é que tem que ser avaliado. As pessoas devem ser avaliadas para saber se elas têm competência para serem o que querem. Demonstrada essa competência, parte-se para a eleição de 3 candidatas, por exemplo, entendeu? Mas as 3 têm que demonstrarem que são capazes para aquilo. E não que são amigas do rei. E não que são amigas de alguém para poder ser indicadas e o salário melhorar. É por competência. Inclusive o meu secretariado será também dessa forma. Eu não estou preocupado com ideologia política e nem religiosa. Para mim não interessa. Para mim interessa a competência da pessoa. Se ela for boa, ela fica. Se ela não for boa, ela será trocada, porque nós não temos absolutamente nenhum compromisso com ninguém, como eu já estou vendo, que já tem inclusive secretarias aí já colocados os nomes, eles estão colocando o segundo escalão já, entendeu? Essas promessas, esses negócios, eles estão sucateando a nossa prefeitura. Isso é um absurdo, gente. O nosso partido não. Nós não temos compromisso com ninguém. Será por absoluta competência e mérito. Agora, Emílio, essa pergunta veio pelo advogado Robson Merola de Campos e foi complementada pelo delegado Renato Alcino Vieira, agradecendo aqui ao Robson e ao doutor Renato pela participação com a gente. O doutor Robson pergunta: Araxá, a exemplo do Brasil, viu exposto um esquema de desvio de dinheiro público recentemente. No Brasil, temos um ex-presidente condenado por crimes contra o erário público e ainda, respondendo a outros processos. Em Araxá, uma assessora direta do atual prefeito, que foi inclusive presa ao lado do marido, que também era funcionário público municipal. Pergunto: o que você pretende fazer, se eleito for, para que não voltemos a ver estas tristes notícias? E o delegado Renato Alcino Vieira complementa: e quais serão as ações que serão adotadas para reduzir os desvios de conduta, a corrupção e para acabar com a ineficiência e incompetência dos controles internos da Prefeitura Municipal de Araxá? Conseguiu? Quer que retorne a pergunta? Não, tá tranquilo? perfeitamente. Que é uma pergunta extensa também. Eu vou resumir o negócio seguinte: o governo do Novo, ele é um partido que ele não rouba e não deixa roubar. Esse que é muito importante. O próprio partido faz a sua fiscalização interna dos seus membros. E como resolver isso? Em Araxá nós teremos um comitê de auditores independentes. Não adianta você colocar o lobo tomando conta do galinheiro. Entendeu? Tem que ser independente. E essa independência será denominada equipe de compliance, que é o que as grandes empresas fazem.
Toda grande empresa, do tipo, por exemplo, CBMM, você não vende nada para a CBMM se você não tiver em dia com todos os seus deveres. Isso é um compliance que toma conta disso. Então, a equipe de compliance é que vai realmente tomar conta disso. O que seria uma equipe de compliance? Eu preciso analisar você, para você saber se você pode fornecer as coisas para mim. Porque dependendo daquilo que você me fornecer, se eu comprar de você, eu estaria sendo conivente com o seu erro. Então você precisa estar redondinha para poder depois vender para a prefeitura, porque senão você está comprometendo a prefeitura. Por exemplo, não pagando os impostos seus, por exemplo, não pagando o fundo de garantia dos seus funcionários, por exemplo, não pagando o INSS que você recolheu dos seus funcionários. Então, isso tudo você tem que provar para depois você poder falar, eu estou apto a vender para o município. E essa forma, essa transparência é que tem que existir. Nós teremos uma transparência inigualável, nunca imaginada. Você, no seu celular, você vai saber quanto que a prefeitura recebeu, quanto que ela pagou e para quem. Hoje, a transparência é zero. Por quê? Porque exatamente não mostrando é que cria-se a oportunidade de fazer as coisas mal feitas. Se isso estiver com total transparência, você não esconde nada. Você não tem a esconder. Então pode mostrar. Nós teremos uma transparência. E para isso nós precisamos de tecnologia. A cidade de Araxá será uma cidade inteligente. Nós precisamos desburocratizar a prefeitura. Nós precisamos colocar a cidade completamente transparente e com tecnologia, facilitando a vida do cidadão. O cidadão não precisa ir lá na Boa Vista para bater um carimbo, para poder pagar uma guia, para ter que ir no banco. Chega, para com isso. Nós temos que fazer a coisa ser rápida. E isso é desburocratizar. E a hora que você desburocratiza e você faz a transparência, você mostra à população que você está fazendo o bem para ela. Deixei de responder alguma parte da tranquilinho. Pergunta? Perfeito, maravilha. Vamos para o intervalo? Não, podemos fazer mais uma. Como você pretende controlar o processo de migração para Araxá? Muitas pessoas vindo de fora para trabalhar aqui. Sim. E depois, Emílio, muitas vezes eles não se encaixam no mercado de trabalho. Acabam ficando na cidade sem o trabalho, o que acaba gerando áreas invadidas em algumas oportunidades. E o que é pior, a gente tem sentido com isso um aumento da mendicância em Araxá. O que o seu partido e o senhor, como prefeito de Araxá, pretende fazer para a gente diminuir essa situação? Essa pergunta é de um ouvinte de nossa emissora. Muito bem. Nós sabemos perfeitamente que nós temos hoje áreas da prefeitura invadidas, e muitas. O levantamento que fizeram, não fui eu que fiz, que é aproximadamente 200 famílias estão em áreas invadidas, que são aquela onde ia ser canalizado o córrego ali, a partir da Avenida Rosalvo Santos, certo? E não foi construído, então eles foram lá e invadiram. Aproveitaram que o mato estava alto, ninguém viu nada, e estão lá e estão usando. Nós precisamos tirá-los de lá, porque uma das obras que a gente pensa em fazer, não é que vai fazer, não estou prometendo não, porque no nosso governo vai ser prioridades. Hoje a prioridade é aquela? Não, a prioridade hoje é saúde, mas depois eu comento isso com você. Então, tem que tirá-las de lá. Para tirá-las de lá, eu tenho que ter um local para colocá-las, certo? Então aí vai ser analisado caso a caso, certo? E nós não vamos fazer, nós temos que ensinar a pescar. Nós temos que pegar aquele cidadão. Você está trabalhando? Aonde que você está trabalhando? Qual que é a sua profissão? Você quer melhorar a sua profissão? Nós temos que dar o peixe, não. Nós temos que ensinar a pescar. Então, tem muita gente prometendo que vai ter cesta isso, cesta aquilo, kit isso, kit aquilo. Não, nós estamos prometendo que nós vamos resolver o problema. E para resolver o problema, nós temos que ter informações. Quantas são, de onde são, como é que são, tem condição de voltar? Se dermos um auxílio, poderão querer voltar. Às vezes não volta por causa que não tem nem dinheiro para comprar uma passagem, mas quer voltar. Então, tudo isso será analisado caso a caso. E se você der toda essa estrutura, não pode gerar mais gente vindo para Araxá?
Bom, por isso que eu estou te falando. Entendeu? Entendi. Aqui virá um reduto, vamos para Araxá, porque lá é bom. Lá é bom, lá a gente tem casa. E inflacionar, de repente, o gasto da prefeitura. Tudo isso tem que ser resolvido com profissionais dessas áreas, certo? O prefeito não resolve nada sozinho, o prefeito resolve junto com a equipe. E a equipe, cada um na sua expertise. Então, cada departamento, cada secretaria vai ser ouvida. Inclusive, as secretarias têm que trabalhar todas juntas, uma falando com a outra. Hoje, uma fala, a outra não escuta. Por quê? Porque não tem tecnologia. Então, em função disso, certo? Nós teremos que resolver esse problema. Primeiro, resolver o problema que já temos. E depois, resolver o problema de como não repetir o problema. Isso é como resolver. Prefeito nenhum tem varinha de condão de resolver todos os problemas. Não. Nós temos que trabalhar em equipe. E a equipe de profissionais que entendam cada um da sua área. Bom, a próxima pergunta é do Marco Aurélio, diretor superintendente da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Araxá. Ele pergunta, é sabido por todos vocês, senhores candidatos, que a remuneração da tabela do SUS não sofre reajuste do Ministério da Saúde há aproximadamente 18 anos, estando muito abaixo dos custos praticados pelos hospitais filantrópicos brasileiros credenciados pelo SUS, causando um prejuízo sem precedentes. A Secretaria Municipal de Saúde não cobre a diferença entre os valores pagos pela tabela do SUS e o que realmente a Santa Casa de Araxá gasta com o atendimento aos pacientes. Sendo assim, gostaria de saber, se eleito for, o que o senhor vai fazer, se o senhor irá complementar a diferença da tabela do SUS para que a Santa Casa possa cobrir este prejuízo gerado pelo atendimento aos pacientes. Eu tive uma reunião há uma semana atrás, menos até, com todo o pessoal da Santa Casa, e eles demonstraram para nós tudo, como que está a Santa Casa. E eu fiquei arrepiado. Entendeu? A Santa Casa hoje deve 16 milhões de reais, tem um prejuízo de 360 mil reais por mês, entendeu? Já fez todas as gestões possíveis lá, mas enquanto não tiver dinheiro para poder pagar a dívida, poder começar a comprar à vista, para poder começar a comprar bem comprado, etc, etc, uma série de coisas, não vai resolver. E nós temos uma estrutura excelente na Santa Casa. Ela precisa ser arrumada. Ela precisa ter gestão. E essa parte de gestão começa com dinheiro. Realmente eu tenho o maior interesse e um dos princípios nossos é resolver o problema da Santa Casa. Quando você quer resolver uma coisa, Divelino, a primeira coisa que você tem que ter chama-se vontade política de resolver. Certo? Se você não quer resolver aquele problema, você monta uma comissão. Pronto, está montada a comissão que será analisada e tal, você empurrou esse caso para frente. Então, eles estão montando comissões há anos e anos e anos e o problema da Santa Casa não se resolve. Certo? Então, nós temos que encarar o negócio para resolver o problema. Todo ele. E isso chama-se gestão. E isso chama-se prioridade. Na minha ótica, a nossa prioridade hoje chama-se saúde. Nós não estávamos, não nós, Araxá, não. O mundo não estava preparado para ter uma pandemia. Isso já ficou provado. Então vamos consertar o caso, que se necessário for, nós estejamos preparados? Vamos. Então nós precisamos ter a prioridade número 1, chamado saúde. Porque hoje, em Araxá, quem depende do SUS não pode dormir tranquilo, porque realmente é um problema sério. Então o que nós temos que fazer é dar a prioridade à saúde. E tudo começa, a coisa toda começa no PSF. E termina na Santa Casa. Entre os dois tem as UNES, que são os especialistas, certo? E a UPA. A UPA é única e exclusivamente para emergência. Você caiu da moto e quebrou o pé. Então você é levado para a UPA. A UPA dá um trato em você e dirige você para a Santa Casa imediatamente para você ser engessado, operado, etc, etc. Então essa é a forma certa. Não é, a UPA você não pode ficar lá 4, 5, uma semana lá, não. A UPA é uma unidade de passagem. É um pronto atendimento. Ponto. E a Santa Casa é o final, precisa estar preparada. E o PSF é o início do processo. Mas a gente comenta mais para frente. Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para o intervalo comercial, rapidinho, 2 minutos. Hoje a gente tendo a oportunidade de conversar com Emílio Neumann, ele que é o candidato do Partido Novo.
Eleições 2020 é aqui na Cidade FM. Oferecimento. Você que preza pela segurança de sua família, venha para a Pneuara. A Pneuara é revendedora autorizada Michelin em Araxá, Uberaba e Uberlândia. Na Pneuara você encontra a linha completa de pneus de veículos para passeio e caminhonete. Pneuara Michelin, confiança, seriedade e atendimento personalizado. Pneuara Solução em Pneus, em Araxá, na Avenida Wilson Borges 485. Vai construir? Vai de Total Pré-Moldados. A Total Pré-Moldados tem a mais completa fábrica de pré-moldados de Araxá e região. Venha conferir. Fabricamos blocos estrutural e vedação, laje para forro e piso, piso intertravante, peças especiais. Vai construir? O nome certo é Total Pré-Moldados. Rua Imbiara 125, Distrito Industrial. Total Pré-Moldados. Qualidade total em sua obra. Madeireira Paranaíba. Portas, tábuas, compensados, forros, assoalhos, portais, telhas, alisares e muito mais. A Madeireira Paranaíba parcela suas compras em até 6 vezes no cartão de crédito. Tá esperando o quê? Com a Madeireira Paranaíba, sua obra não para. Além dos melhores preços, você ainda pode parcelar suas compras em até 6 vezes no cartão. Aproveite! Madeireira Paranaíba, Avenida Danilo Cunha 610, 3662-3365. Sapato. Se você não gostou, é fácil de trocar. Agora, candidato, só depois de 4 anos. O voto é uma das melhores conquistas da democracia. É um direito seu e você não pode desperdiçar. Não venda, não troque e não negocie. Seu voto tem consequências e faz toda a diferença para o seu futuro e de toda a sua comunidade. Seja responsável e vote consciente. Apoio Hipercalçados, a escolha certa para seu caminho. Olegário Maciel, no centro de Araxá. Eleições 2020 é aqui na Cidade FM. A vontade das urnas, a verdade dos fatos. Cobertura total. Voto a voto. Horas e 34 minutos, estamos de volta hoje na série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Estamos conversando com Emílio Neumann, que é representante do Partido Novo. Já tivemos, Diogo Meira? Vamos lá, já tivemos no dia 13 de outubro o Sérgio Chaira, da coligação Araxá Merece Mais. No dia 14, Ana Paula Machado, da coligação Abraça Araxá. No dia 15 de outubro, recebemos Lídia Jordão, da coligação Mais pelas Pessoas, Mais por Araxá. No dia 16, recebemos professor Jales, do Partido dos Trabalhadores, que se lança numa chapa pura sem coligações. Hoje, dia 19, recebemos Emílio Neumann, do Partido Novo, que também se lança numa chapa pura sem coligações. E no dia 20 de outubro, amanhã, vamos receber Robson Magela, da coligação Nova Araxá. Agradecendo aos apoiadores dessas eleições de 2020, os parceiros que estão com a Rádio Cidade nesta cobertura: Madeireira Paranaíba 3662-3365, Pneuara, tá? Solução em pneus, Total Pré-Moldados, Avenida Rua Imbiara 125, no Distrito Industrial. Wellington Neves, corretores de imóveis 3662-2200 e Hipercalçados, na Olegário Maciel, no centro de Araxá. Emílio, o senhor... Antes de você me fazer essa pergunta, eu gostaria, já orientado pela minha equipe que me trabalha atrás, né? Eu queria complementar a pergunta que você fez a respeito da migração, certo? É um dos projetos que nós temos, além de fazer os levantamentos todos que eu te falei, caso a caso, etc, certo? Nós teríamos que dar prioridade à geração de empregos para as empresas já instaladas, isso é, valorizar a prata da casa. Certo? Orientar que as empresas empreguem gente de Araxá, certo? Então, é uma forma também de você minimizar esse problema, certo? E uma das outras formas, nós faríamos parceria com o Sistema S, para capacitação. Não sei se você sabe, nós temos praticamente todos os S's em Araxá, certo? Isso é um privilégio, uma cidade de 105, 110 mil habitantes, ter todos os S's aqui em Araxá. Certo? SESC, Senat, SESI, Senai, SEST, enfim, Sebrae, principalmente o Sebrae. Certo? O Sebrae é uma fonte inesgotável de conhecimento. Pra você ter uma ideia, eu recebi do Sebrae essa informação aqui quentíssima, entendeu? Pra você ter uma ideia, do dia 7 de outubro, levantamento do dia 7 de outubro. Você sabe quantas empresas nós temos em Araxá? 10.598.
Você sabe quantas empresas dessas 10.598, 58,4% são MEI. MEI, que é o pequeno empresário. Ou seja, mais da metade é composta pelo pequeno. Microempresa, nós temos 37%. Então, o grande potencial que nós temos aqui é do pequeno, nós temos que apoiar o pequeno, certo? Apesar de ter números fantásticos. Por exemplo, o IDH nosso é fantástico, é 0,772. Para você ter uma ideia, nesse IDH, que é o Índice de Desenvolvimento, certo? Nós estamos em 11º lugar na posição de Minas Gerais. Dos 853 municípios, nós estamos em 11º, Eveline. E no Brasil, que nós somos 5.400 e tantos municípios ali no Brasil, nós estamos na posição 192. Olha que privilégio que nós temos. Então está faltando gestão, está faltando nós temos a capacitar os atuais nossos comerciantes, pequenos e médios, certo? Para poder realmente valorizar a prata da casa. Essa é a valorização da prata da casa, certo? Que realmente só pode ser feito isso se você tiver esses estudos, esses números e uma equipe competente para isso, certo? A forma de fazer isso é exatamente complementando também quando você me perguntou sobre os comissionados, certo? Eu falei, vou reduzi-los sim. Essa forma de redução, para você ter uma ideia, daria 10% de redução de toda a arrecadação de Araxá. Se nós reduzirmos 10%, entendeu? Fazemos uma economia, igual você faz na sua casa, Diego, certo? Na Barra Pesou, vamos fazer uma economia. Vamos baixar aqui, 10%, nós temos que baixar a despesa em 10%. É fácil de fazer isso, não é difícil. Basta você ter critérios. E você abaixando 10%, são 55 milhões de reais, só com os 10%. E com os 10%, você economizando, você cria uma série de coisas, como, por exemplo, tarifa de ônibus. Tarifa de ônibus nossa é R$4. Por que é R$4? Porque foram fazendo penduricaios, Eveline. O velho não paga, o estudante não paga, o acompanhante do velho também não paga, entendeu? E de onde que sai isso? De onde tem que sair o dinheiro para poder pagar o ônibus? De quem pega o ônibus. Então não é justo que você, que é obrigado a pagar o ônibus todo dia para você ir trabalhar, você incida os aumentos em cima de você, porque os outros foram concedidos benécias. Isso não é justo. Então, o que nós temos que fazer? Cancelar os outros? Não. Eu também concordo que o idoso não pague, eu concordo que o idoso tem que ter um acompanhante, eu concordo que o estudante tem que ser incentivado, mas ele tem que fazer o seguinte, se você faltar às aulas, você não vai ter o desconto. Se você repetir de ano, você não vai ter desconto. Então, vamos conjuminar uma coisa com a outra. Então, a forma também seria estudada para baixar de 4 para 3,50 para poder te beneficiar, você que pega ônibus todos os dias. E isso é possível você tendo uma redução da despesa. E como os números de Araxá são muito bonitos, são 550 milhões de reais que nós vamos ter o ano que vem, certo? Se você economizar 10%, são 55 milhões. 55 milhões você faz muita coisa boa. Emílio, plano de cargos e carreiras do funcionalismo público. O senhor agora estava falando, inclusive, da necessidade de se preparar, né? Preparar as pessoas de Araxá. Mas e o funcionário público? A prefeitura é a maior empregadora da cidade. Sim. Para quando e se terá esse plano de cargo e carreira do funcionário público? Eu falei há alguns minutos atrás. As leis foram feitas para serem obedecidas. Doa aonde doer. Nós temos que obedecer às leis. Me informaram que já existe leis de implantação de cargos e salários, de piso salarial. Já me informaram uma série de coisas que eu não tenho conhecimento. Eu preciso depois. Porque você hoje no portal da transparência lá na prefeitura é 0, né? Então você não fica sabendo de nada. Então, com isso, eu preciso analisar. Mas aquilo que for de lei, Eveline, aquilo que já estiver estipulado em lei será cumprido. Doa aonde doer. Eu já fui procurado por várias
vários conselhos, certo? De profissionais, certo? Mas querem resolver o problema dele, o mundinho dele, certo? Eu já falei, não, eu vou resolver o todo. Emílio, mas, por exemplo, o próprio governador, que na sua campanha disse que pagaria em dia o funcionário público. E, infelizmente, isso não aconteceu, apesar de ser lei, apesar de ser obrigatório que o funcionário público receba o seu 13º em dia. Contesto. O nosso governador tem 20 meses de governo. Ele já pagou 23 salários. Porque o outro governador deixou de pagar. Então, ele já pagou 23. E ele já respondeu agora, 3 dias atrás, que o mês de novembro está garantido e o mês de dezembro praticamente garantido, mas o 13º ainda está na dúvida. Por quê? Porque a conta ainda não fechou. Mas é exatamente por isso. Atrelado a esses problemas anteriores, dos governos anteriores, ele ainda recebe umas lambadas que nós sabemos, tipo Brumadinho, tipo Mariana, tipo pandemia, entendeu? Perda de receita em função da baixo pagamento de ICMS, tudo isso são lambadas que ele levou que não era previsto. E mesmo assim ele está dando conta. Agora, o que for previsto em Araxá, é em Araxá. Uhum. Eveline, eu tenho que respeitar as outras instituições, inclusive o governo estadual. Uhum. Isso é problema do governo estadual, certo? Agora, o que for inerente às leis do município é que serão obedecidas. Eu estou falando que vou obedecer às leis do município. E aquilo que for possível, nós sentarmos com todas as classes, por exemplo, saúde. Eu tenho que sentar com a classe das enfermeiras, eu tenho que sentar com a classe dos médicos, eu tenho que sentar com a classe, enfim, tudo que é inerente à saúde, certo? Com os hospitais, eu tenho que sentar com todo mundo para poder chegarmos a um consenso. Não adianta eu resolver um problema de uma classe. Eu tenho que resolver todos os problemas da saúde e chegarmos a um consenso. Agora, aquilo que já estiver estipulado em lei, se for realmente o que me informaram, que existe uma lei de cargos e salários que não foi implantada porque o prefeito não quis, será implantada. Okay. Lei é lei. Agora, Emílio, Araxá hoje enfrenta um sério problema, que é a Copasa, com valores altos na cobrança, né, na conta aí de água e esgoto. Sim. Porém, muitos bairros ficam sem abastecimento, sem aviso prévio. E o esgoto da cidade não é 100% tratado, e ainda que a cobrança seja feita ao bolso do contribuinte. E ainda há um problema com as obras da Copasa na cidade. Qual que seria a solução para este problema da Copasa? Sentar, conversar e chegarmos a um consenso. Eu não sei se você sabe, há anos atrás, na época do prefeito Antônio Leonardo, certo? Estava vencendo a concessão da Copasa de água. E eles quiseram, então, transformar aquele água e esgoto. E foi feito, realmente, um acordo para mais 30 anos, se não me falha a memória, onde a Copasa comprou e pagou o ativo da prefeitura no que se concerne ao esgoto. Então, aquilo que tinha de tubulação enterrada aí era da prefeitura, certo? A prefeitura vendeu aquilo para a Copasa. E a Copasa fez um contrato de 30 anos dizendo, além de eu comprar isso de você, eu vou implantar uma série de coisas, inclusive as ETs, Estação de Tratamentos, que hoje são 7, certo? E ela fez um baita do investimento, milhões e milhões e milhões de investimento, que a gente está vendo aí as coisas acontecerem. Não está faltando tanta água assim, o esgoto está sendo tratado, está tudo certo. Só que a Copasa fez um investimento. E como que ela fez o investimento? Ela bancou isso. E como é que ela vai se ressarcir desse investimento? Ao longo desse contrato de 30 anos. Então é previsto, por exemplo, daqui a 10 anos vencer. Nesses 10 anos, com uma taxa que a Copasa está pagando, cobrando um tanto assim, certo? Por quê? Porque dentro desse tanto aqui está o retorno do investimento que a Copasa fez. Ok? Muito bem. Quando chegar no final do contrato, a taxa vai virar isso aqui, ó. Por quê? Porque acabou o investimento, acabou de ressarcir o investimento. Isso é previsto no contrato. O contrato existe, é assim. Apesar de ter muita gente aí que está mentindo, dizendo que vai resolver o problema em janeiro. Em janeiro está tudo resolvido. Isso não é assim, não. Então, para como resolver isso, Diego? Simples. Chama a Copasa, senta aqui.
que você ainda precisa fazer de investimento? Quanto que você já gastou no seu investimento? Quanto que é isso, quanto que é aquilo? Dá para a cidade pagar esse investimento de uma vez e, com isso, a taxa da Copasa, que hoje é assim, virar isso aqui? Dá. Isso é uma questão de números. Então nós precisamos... E eu já fiz isso, desculpa adiantar. Já teve uma pessoa do governo do Romeu, da Liberdade, que nós temos, já fez um levantamento e eu já sei quanto que a Copasa precisa receber para virar as costas e ir embora. E nós transformarmos aqui ou em municipal, ou em terceirizado, ou em privado. Isso nós vamos decidir depois. Mas isso já está andando, já está feito esse levantamento. Entende? Isso tudo já está pré-concebido. Dá para resolver o problema da Copasa? Sim. Nós podemos resolver? Sim. Em janeiro? Não. Mas dá uns meses de prazo que a gente chega a uma conclusão. Emílio, são 11h47, a gente já está indo assim para os finalmente, mas tem uma pergunta do seu plano de governo que essa me intrigou. No seu plano de governo, você faz sobre os tópicos turismo, gastronomia e cultura. E, contudo, foca principalmente no turismo, com um tópico que sugere a implantação do cassino aqui em Araxá. Como trabalhar a implantação de cassinos se a própria lei nacional veda jogos no Brasil? Eu sugiro que seja aprovado o jogo no Brasil para que a gente possa desfrutar. Quem sou eu? Eu não tenho esse poder, não, entendeu? Se o jogo for aprovado no Brasil, eu acho que Araxá seria ótimo para Araxá, certo? É o que está faltando, entendeu? Porém, o turismo em Araxá não é só do jogo. Porque esse negócio do jogo, Evelyn, já está falado isso há mais de 10 anos. E algumas facções dos deputados não querem, etc. Então o negócio vai sendo empurrado. Mas vamos supor que não seja aprovado. Nós vamos ficar esperando isso? Não. Eu acho que o plano B de Araxá, hoje, em termos de arrecadação, é turismo. Por quê? Porque hoje nós dependemos do minério, a nossa arrecadação depende do minério 63%. Isso é muito por cento. É muito perigoso você ter uma receita, 63% só depende daquilo. Se ele tem um resfriadozinho, você tá no sal. Então, o que nós temos que fazer? Aumentar o outro percentual. Não é diminuir o do minério, é aumentar o outro. E o outro que eu chamo é turismo. E nós temos muita coisa para termos aqui. Nós temos aqui N turistas. Eu não tenho nada contra o turista que vem beber água sulfurosa, não. Eu acho muito bom. Porém, nós temos que ter turismo de eventos. Nós temos que ter turismo de aventura. Entendeu? Nós temos aqui a maior escalada que existe no Brasil, é a mais perfeita montanha de escalada. Nós temos o voo livre, nós temos o queijo, nós temos a cachaça, nós temos N coisas que podemos fazer, N eventos para que isso aconteça. E para isso nós precisamos ter um local chamado Centro de Eventos. Porque hoje, Evelino, se você quiser fazer uma reunião com mais de 1.000 pessoas, você não tem local para fazer. Então nós temos nessa área da Codemig, que nós vamos ganhar, nós vamos poder fazer um grande centro de eventos. Eu chamo, não é centro de convenção, não, é centro de eventos, que você vai acomodar uma série de coisas lá, certo? Aonde você tem capacidade de receber grande número de pessoas, e pequenos também, por isso que eu chamo de eventos. Então nós temos condição de fazer maravilhas em termos de turismo, gerando emprego, renda, fantasticamente, o ano inteiro. Dividir todos os eventos para o ano inteiro nós temos programações. É fora de sério o negócio. Nós precisamos de reativar. Araxá tem nome. Turismo, Araxá tem nome. Agora, Emílio, no seu plano de governo, fala também da duplicação da 262. Sim. E ressalta também a falta de ações integradas dos municípios que margeiam a rodovia para viabilizar essa duplicação. Como que você pretende fazer esse contato com os municípios vizinhos para que esta obra aconteça, levando-se em consideração que talvez muitos vizinhos não terão prefeitos eleitos pelo Partido Novo? Não se esqueça que a BR-262, por ser BR, ela é federal.
Então nós não temos o mando disso. Nós temos como pedir, como argumentar, certo? Você quer ver um dos argumentos fortes que nós temos aí da 262? A McCain. A McCain, daqui a 2 anos, quando ligar a chave, ela vai produzir 12 toneladas de batata pré-frita por hora, durante 24 horas. Você sabe o que é isso? Isso é muito caminhão, muita carreta, indo para 262, para poder ou ir para lá ou ir para cá. E nós estamos a 17 quilômetros daqui. Então, nós precisamos realmente fazermos uma agilização no processo. Óbvio que há 6 meses atrás, se você tocasse nesse assunto lá em cima, no DENIT, por exemplo, você seria apedrejado, porque agora é hora de pensar em saúde, tem muita gente morrendo e tal. A partir do momento em que essa pandemia for minimizando os problemas, você pode voltar com as reivindicações importantes. E uma das reivindicações importantes que nós temos, com certeza, seria exatamente juntar esses municípios todos que estão aqui em volta para podermos pressionar o governo federal, juntamente com o governo estadual Romeu Zema, para nós podermos conseguir, pelo menos, Araxá-Uberaba, essa duplicação, pelo menos, para Araxá-Uberaba, para minimizar esse efeito que vai existir daqui a 2 anos, que é a grande produção de batata da McCain. Rapidinho, dia 12 de novembro, podemos contar com a participação do Emílio Neumann no nosso debate? Com certeza. Se quiser ter outros também, se quiser fazer mais debates, pode colocar o nome do Emílio, que ele terá o maior prazer nisso. Emílio, são 11 horas e 53 minutos. Você tem aí 4 minutos para suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, obrigado, Diogo, pela sua presença aqui, maravilhosa. Eveline, como sempre, você tem esse potencial, essa veia que você tem sempre aqui de jornalística. E eu queria agradecer também aos dirigentes da Rádio Cidade, que realmente estão fazendo muita coisa por Araxá, só de fazer essas entrevistas. E principalmente com esse debate que estará acontecendo futuramente daqui a uns dias, porque as outras, por exemplo, a TV Globo cancelou. Ia fazer e cancelou. Então, realmente, para mim é muito importante colocar, devido ao espaço, pouco espaço que o Partido Novo tem, entendeu? É muito importante para nós esse espaço. Então, se tiver 1, 2, 3 debates, para mim, é melhor. E por que o Novo? Exatamente os princípios éticos, certo? Eu tenho que mostrar para a população os princípios do Novo. Por que o Novo veio? O Novo não usa dinheiro do fundo partidário, entendeu? Esse dinheiro que foi 2 bilhões que foi distribuído, ia ser 4 bilhões, e devido aos deputados federais do Novo, foi baixado para 2 bilhões, e mesmo assim foi entregue. E esses 2 bilhões coube ao Novo 36 milhões, que o Novo devolveu. Foi o único partido que devolveu. Tem alguns partidos aqui em Araxá dizendo que não está usando. Não é que não está usando, não. É que eles não receberam, mas o partido deles recebeu. Certo? Então não está usando, não é porque não veio. Não teve convencimento para vir. E por que eu me candidatei, Eveline? Você é minha amiga há muitos anos, sabe, conhece meu passado, certo? E por que eu resolvia mexer com isso? Eu saí da indignação e parti para a ação. Eu cansei de ver as coisas erradas, esses roubos. Eu cansei de ver isso e não tomar atitude. Eu cansei de ver todos os atuais dirigentes, entendeu? De anos e anos fazendo o mesmo discurso. Eu cansei de ver o povo de Araxá não ser relegado, não ser olhado como deveria, ser relegado a segundo plano, e esses políticos olhando somente para si e não para o povo. Eu cansei de ver isso. Então eu resolvi e achei o Novo, que é um partido ético, moral, honesto, que não deixa roubar. Então não vem me falar, eu não sabia, deveria saber. Se não foi conivente, foi incompetente. Esse é a forma de e ratificar aquele apoio que o Romeu está me dando. Eu conheço o Romeu há mais de 30 anos.
O Romeu não daria apoio a qualquer um. O Romeu está dando apoio a nós porque ele nos conhece de 30 anos. Já comemos 1 quilo de sal junto. Então ele sabe, ele não falaria o que ele está falando para mim, entendeu? Para qualquer um, Evelino. Ele não seria louco de fazer isso. Hipotecar um apoio irrestrito. E essa grande vantagem que nós temos de ter um governador de Araxá, juntamente com o prefeito de Araxá, do mesmo partido. E para terminar, Evelino, eu queria dizer para você que antes de votar, e é somente votar, é somente o ato de apertar o botão. Nada mais do que isso. Antes disso, nós temos que escolher. É pensar na escolha, nas opções que você tem. Então, quem tem condições de ser gestor com honestidade, competência, sem falsas promessas, junto com o Romeu, nosso governador, sou eu. Escolha Emílio Neumann, 30. Agradecendo a Madeireira Paranaíba, Pneuara, Total Premodados, Wellington Neves, corretor de imóveis, Hipercalçados. Emílio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Amanhã teremos Robson Magela aqui a partir das 11 horas da manhã. Tchau, gente. Um abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eleições 2020 é aqui na Cidade FM. Oferecimento. Você que preza pela segurança de sua família, venha para a Pneuara. A Pneuara é revendedora autorizada Michelin em Araxá, Uberaba e Uberlândia. Na Pneuara você encontra a linha completa de pneus de veículos para passeio e caminhonete. Pneuara Michelin, confiança, seriedade e atendimento personalizado. Pneuara Solução em Pneus, em Araxá, na Avenida Wilson Borges 485. Vai construir, vai de Total Premoldados. A Total Premoldados tem a mais completa fábrica de premoldados de Araxá e região. Venha conferir. Fabricamos blocos estrutural e vedação, laje para forro e piso, piso intertravante, peças especiais. Vai construir? O nome certo é Total Premoldados. Rua Indiara 125, Distrito Industrial. Total Premoldados. Qualidade total em sua obra. Madeireira Paranaíba. Portas, tábuas, compensados, forros, assoalhos, portais, telhas, alisares e muito mais. A Madeireira Paranaíba parcela suas compras em até 6 vezes no cartão de crédito. Tá esperando o quê? Com a Madeireira Paranaíba, sua obra não para. Além dos melhores preços, você ainda pode parcelar suas compras em até 6 vezes no cartão. Aproveite! Madeireira Paranaíba, Avenida Danilo Cunha 610, 3662-3365. Sapato. Se você não gostou, é fácil de trocar. Agora, candidato, só depois de 4 anos. O voto é uma das melhores conquistas da democracia. É um direito seu e você não pode desperdiçar. Não venda, não troque e não negocie. Seu voto tem consequências e faz toda a diferença para o seu futuro e de toda a sua comunidade. Seja responsável e vote consciente. Apoio Hipercalçados, a escolha certa para seu caminho. Olegário Maciel. Já são quase 2 décadas de um contrato que, na minha opinião,